Muito bem, para você que está em casa, em qualquer parte do planeta, você acompanha o nosso podcast aqui com toda a comodidade. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quarto episódio e, e para você que deseja e que busca conhecimentos voltados à cibersegurança, projetos de segurança da informação e leis globais de privacidade, aqui é o lugar. Você acompanha também o nosso programa através das redes sociais. Você vai lá no YouTube, no buscador, digita @CISOcast, dá um enter, vai achar o nosso canal. Também através das nossas redes sociais, TikTok, Instagram, o Facebook e também através do nosso website, que é o cisocast.com, tá? No final, você encontra também na nossa bio, tá? A descrição e os links para poder ter acesso. Essa edição ela conta com o apoio dos nossos queridos patrocinadores, a WithSecure, que ela é líder global em soluções de segurança da informação, tá? E também da Off Hunter, que é o maior portfólio do mercado, sem sombra de dúvidas. Bom, vamos chamar a Merchan da Off Hunter, por favor, produção. Roda aí para mim, por favor. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo Off Hunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo Off Hunter. Muito bem, estamos de volta. Todo o agradecimento ao grupo Off Hunter. E agora eu vou falar dele, que está aqui na minha frente. Ele é tecnólogo especializado em governança para a cibersegurança. É um profissional com ampla experiência no mercado. Ele é especializado em gestão de riscos, né? Auditoria, com passagens por empresas como Zigen, Capgemini, Vivo e tantas outras. É com muito prazer que eu trago para cá o nosso Marcelo Mendes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Alan? Como vai? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado pela sua presença, viu? Imagina, é um prazer estar aqui. Maravilha. Eu queria saber, Marcelo, se você puder falar um pouquinho de si para se apresentar para o grande público que está lhe vendo, né? Falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória para a gente, para o pessoal te conhecer. Agradeço. Bom, eu comecei na área de tecnologia lá nos idos dos anos 80, né? Uhum. Na era do mainframe. Aí do mainframe fui para redes, trabalhando com redes, computadores, né? Na época lá, tão famoso NT4, Uhum. revolucionou aí o mercado, assim como as outras, né, que vieram depois. Trabalhei na área bancária 15 anos, 16 mais ou menos de área bancária, ou seja, toda a área do banco de tecnologia. Desenvolvimento, produção, suporte, sustentação, passei por todas as áreas lá. Uhum. Depois fui para consultoria, né, consultoria de segurança da informação, já focado em segurança, então governança e produtos dos diversos do mercado à época. Então, Checkpoint, Fortinet, Blue Coat, né, que já é outro nome hoje. Depois foi para a F5, Symantec, né? isso. Que a Symantec comprou uma outra empresa também, aí Uhum. virou um balaio de gato. Uhum. Mas enfim, eu tenho essa experiência, né, e já atuo como governança há mais de uns 14, 15 anos em governança, só governança, olhando para esses produtos, né, para tecnologia, ou seja, aliando a tecnologia ao processo de negócio, né, para trazer um melhor conforto, melhor visibilidade, aí, como a gente conversou aqui à parte. Uhum. Mais ou menos isso, né? Hoje eu atuo na Anel BPO, né, como CISO de lá, responsável aí por mais ou menos aí uns
8.500 funcionários, então, né, conscientização, né, Uma baita responsabilidade. E o board, e o grupo, né, a NeoBPO tem uma marca chamada Hype One, que é uma parte digital de produtos para a BPO, né, voltados à BPO, então voltados ao negócio, então a gente tem que cuidar dessa marca também aí. Muito bom. Beleza? Muito bom. A gente observou na sua trajetória que você é muito especializado na parte de governança e risco compliance, né? Em função disso, a gente dedicou uma matéria pautada em Lei Geral de Proteção de Dados. Ok. A gente sabe que hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que se estabeleceu poucos anos atrás, mas que não conseguiu ainda, pelo menos é uma visão que eu tenho aqui, eu gostaria até de saber se é a sua própria impressão. A gente sabe que ela não conseguiu ainda prosperar tanto quanto deveria em função dos prazos já terem sido esgotados. Assim, cara, ela só existe hoje e só está pegando é uma palavra feia, né? Mas ela está acontecendo porque afeta o negócio, beleza? Então, tudo aquilo que afeta negócio, que dá perda financeira, você vai ter visibilidade. Assim foi com a lei anticorrupção no Brasil, que ela foi estabelecida em 2014. Levou 5 anos de discussão, ou seja, o meu relacionamento internacional me obrigou a ter essa lei e a praticá-la. Porque a indústria internacional dentro do Brasil tem uma série de processos, é mais madura, né, por si só, trouxe essa obrigação. E o Brasil, com seus parceiros internacionais de negócio, foi obrigado a se colocar. E graças a essa lei, a gente teve tudo, teve, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas teve. Então, para a Lei Geral de Proteção de Dados é a mesma coisa. Eu tenho parceiros internacionais e no mundo cada vez mais digitalizado, qual é a maior preocupação? Qual é o novo petróleo que todo mundo diz, né? Qual é a nova sacada? É a informação. Quanto mais informação eu tiver sobre você, quanto mais dados eu tiver sobre você, melhor vai ser meu negócio, melhor vai ser a minha oferta. Ao mesmo tempo, eu preciso proteger dentro dessa linha tênue as suas informações e só deixá-la ser acessada ou ser compartilhada ao seu direito, né? Ao direito do titular do dado. Então, essa discussão começou lá em 2007, 2008, se eu não me engano, de LGPD, tá bom? Até então você tinha a regulação da Alemanha, que era mais madura sobre esse assunto, né? Que é até uma história interessante, depois a gente até pode falar. E aí, com o advento da GDPR, o Brasil já estava discutindo alguma coisa. Quando a GDPR saiu na Europa, esqueci o nome do jurista que fez a lei, né? Que é o Dr. Danilo Doneda. Doneda, falecido Doneda. Eu tive o prazer de conversar com o Doneda 2 vezes, eu achei ele um excelente profissional. Assim como eu falo com o Fabrício Mota Alves também, que é um outro profissional que é engajado, né? Eu participo do fórum de IBRASPD, né? De privacidade de dados, lá tem um time muito bom, a Alessandra, o Alex, a Renata, são pessoas interessadas e preocupadas em manter a privacidade de dados. A gente tem altos debates sobre isso lá, às vezes. Então, essa preocupação toda do Doneda trouxe a LGPD. Houve críticas. Mas ela é uma cópia. Cara, você tem que começar de algum lugar. Com certeza. Senão não sai do outro lado. Tem espaço para crescer, eu acho, mas é um caminho, é um início, e tá aí. Já junto com ela veio a cibersegurança, né? A lei de cibersegurança, que é outra coisa também, que eu acho que o Brasil está um pouco atrasado no quesito de regulação, tá? Quesito de lei. Mas de prática, nem tanto. Acho que a gente melhorou muito no país. Eu vejo boas melhoras, inclusive o próprio Exército faz ensaios de cibersegurança anualmente, ele convida grandes empresas a participar e ele já se autotreina há pelo menos uns 10, 15 anos aí, o governo tem dado foco ao ambiente digital, até porque existe uma guerra sendo travada lá e a gente que não percebe, né? Se a gente for ficar olhando para isso também a gente vai ficar louco. Com certeza. Não vamos sair do outro lado. Mas então, dando esse contexto todo, a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada, foi promulgada e postergada por 2 anos. E aí só depois disso que veio as sanções. A gente teve poucas até agora, mas foram
ao meu ver, assertivas, eu acho, né? Não sou jurista, não sou advogado, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista do que requer aquela brecha, do que aconteceu, sim, foi uma brecha de segurança muito. E outra, a gente tem N vazamentos todo dia, toda hora existe um ataque hacker, existe vários ransomwares, né, cada vez mais evolutivos. Se a gente for olhar para esse ambiente de ataque, a galera vem fazendo testes, né, vamos dizer assim, de ataques muito específicos e com eficácia, né, uma certa eficácia que consegue, no final do dia, ele tá com a informação lá, seja velha ou nova, ele tá. Então isso é um perigo. Então a lei, ela veio para nos auxiliar. Ninguém se certifica numa lei, beleza? Mas você cria mecanismos à sua volta para você seguir aquela lei. Assim como foi com a lei de anticorrupção, que hoje tem a 33.401, acho que não me engano, a ISO, que fala de anticorrupção, você tem hoje a ISO 27701, que é jovem também, falando de privacidade de dados, olhando um pouco a questão de LGPD aqui no Brasil, lá fora a GDPR, assim como você tem a Data Privacy, né, que fala também disso, que é uma outra ISO. Então, quando o cara olhar para esses frameworks, né, 27001 de segurança da informação, continuidade de negócios, riscos, o cara olhando para isso, ele não precisa fazer o estado da arte que não existe. Mas se ele pegar, pincelar ali, criar o seu processo, né, criar a sua governança, fazer a conscientização, como a gente falou, cuidar deste quintal, olhando para a melhor prática, porque não precisa inventar a roda, né? Você só vai lá buscar a prática e conhecimento de outros, de tantos outros frameworks que tem, você consegue fazer um negócio e se adequar àquela lei, porque a lei, ela é boa no sentido de que ela dá poder ao titular dos dados, né, ao cidadão, a nós. E ela deixa claro lá o que é dado pessoal, o que é dado sensível, né, com relação à exposição política, a sexo, a preferência sexual, as questões de saúde, o que era antes usado de uma forma muito, sei lá, quase que pública, né, sem nenhuma regra, né? Uhum. Existiam no passado aquelas empresas, como é que eu posso falar, de marketing nocivo, vamos dizer assim, que, né, jorravam propaganda nos seus e-mails, que ligavam para você sem você querer e que faziam uma série de coisas sem o seu consentimento. Exatamente. E isso é muito ruim. Eu não quero que você faça isso. E mesmo você dizendo que não queria, eles continuavam fazendo. Então a lei veio para nos ajudar nesse ponto. Acho que ela está indo num caminho, né? Existe a Agência Nacional, existe, né, o órgão regulador, né, que é a ANPD, e você tem o órgão regulador dentro da ANPD. Eles estão trabalhando, acho que fizeram avanços tímidos, mas é um avanço, até porque não são pessoas dedicadas, né, são pessoas elegíveis e cada um tem o seu negócio e se dedica um pouco ao governo, a isso, eu acho isso legal. Vai evoluir, com certeza, né? Estão saindo várias regras, políticas, normativos, a questão de riscos lá ali já está bem, até que interessante numa primeira visão. Eu acho que sim, ela está evoluindo. Só que dentro, né, o famoso jeitinho brasileiro, que né, faz parte da nossa cultura, que eu acho também que precisa mudar. E ele até está mudando. No recente debate, discutindo lá com alguns advogados, eu percebi que sim, as pessoas estão preocupadas com isso, né? Assim, porque no final do dia, cara, eu posso processar você. E no final do dia vai acontecer alguma coisa, né? Assim como se estabeleceu a lei de trabalhista, né, lá dos idos de 60, lá com esqueci o nome do presidente da época, mas enfim, Getúlio Vargas, era uma lei boa? Acho que sim, na época, né? Olhando para a época, para o cidadão, para o trabalhador. E ela foi evoluindo, né? Tudo bem, chegou uma hora que não se fez mais nada. Aí perceberam isso, estão tentando mudar. Acho que tem falhas, mas ok. É a mesma coisa. Então a LGPD, ela é nova, né? Tá aí, está no mercado. Ah, cara, você não se adequou, você não tem uma política de cookies, você não tem uma política de privacidade, você não mapeou os seus dados sensíveis, você não fez um relatório de impactos a dados pessoais. Legal, beleza que você não fez. Mas a partir do momento que aconteceu um incidente, e ele vai acontecer,
pode ser em pequena escala, em larga escala, ele vai acontecer. Do jeito que está o mundo digital hoje, você não está ileso disso. Nenhuma companhia está, né? Então, você tem que se preocupar sim. E o processo, ou seja, você se baseando numa ISO, olhando para a lei, obviamente, não adianta nada você olhar para a ISO e não olhar para a lei, né? É isso aí. Não tem, você tem que fazer a liga das coisas. Então você olha para a lei, discute com o teu quadro de advogados, né, da empresa, discute com a área jurídica da empresa, discute com a área técnica, faz orientação, que esse é o papel do famoso encarregado de dados, como a gente acha feio o nome, chama de DPO, né, Data Privacy Officer. Então, o que ele é? Ele é um orquestrador, ele é um grande PMO, né, um gerente de projetos, que vai conectar as áreas de tecnologias, juristas, né, RH, a área de compras, a alta direção, e falar, cara, olha, isso aqui tá uma bagunça, a gente tem que organizar isso aqui, né, que é o que a gente tem que fazer. No final do dia, os processos, né, os procedimentos, a conscientização fazem parte. Então, você dentro da empresa, estabelecer uma governança, não é governança de privacidade, dentro de uma governança. Então, a empresa ela tem que ter uma área de governança, uma área de compliance, vamos dizer, tá bom? Dentro dessa governança, área de compliance, anticorrupção, área de segurança da informação, né, processo, área de privacidade de dados, área de governança de processos da empresa, lá ISO 9000, enfim, os processos, né, normais, lá de qualidade, material, que a gente estava falando há pouco, né? O material está com qualidade, tem um padrão, né, tem o logo da empresa, enfim. Montamos isso tudo, vamos conscientizar a companhia, né? Vamos falar para cada um. E outra, conscientização é o trabalho da formiguinha que fica ali o tempo todo se batendo. Cara, é isso, tem que fazer isso. Não, sua senha não pode ter 1, 2, 3, 4, né? Ah, você não pode botar @ seu nome. Enfim, você tem que ir explicando. Nome do marido. Nome do marido, do filho, data de nascimento, enfim. Exato. Todo esse montão de coisas que a gente sabe que é fácil descobrir, né? E tem listas e listas gigantes hoje aí. Eu já vi lista com mais de 1 milhão de senhas, enfim, coisas absurdas. Absurdas mesmo. Então, você tem que conscientizar o pessoal disso. Você tem que criar os mecanismos técnicos, né? Então, você estabeleceu lá a governança, estabeleceu as caixinhas de conscientização, definiu os papéis e responsabilidades de cada pessoa, cada ator, né, dentro do seu trabalho. Você definiu as regras e aí você vai conscientizar sobre as regras. Então, você fez uma conscientização geral aqui em cima do que é, beleza? Preocupação. Depois você estabeleceu controles, regras, definições. Você também publica e informa a quem de direito as regras, né, que tem que ser feito. E aí, por assim você vai, né? Faz análise de riscos, né? Então, você faz uma análise hoje. Risco é tudo, beleza? Então, a caneta em cima da mesa destampada é um risco, né? Que ela pode riscar a mesa, pode estourar e molhar o papel, enfim, isso é um risco. Mas o quanto esse risco prejudica o teu trabalho? Então, a análise de riscos, eu estou dando um exemplo simples, mas é para você entender o seguinte. Riscos é uma coisa séria. Não adianta você ficar mapeando, porque a porta abre e não fecha. Porque... Ok, dentro da onde? Qual é o lugar? Dentro de um data center, isso é perigoso. Não, cara, mas é na sala de reunião do escritório. Então você tem que, né, ter o bom senso, como a gente sempre diz, né, um dos requisitos de riscos é o olhar holístico, né, e você entender o ambiente, o conceito. Então, dentro deste ambiente que eu estou, qual é o meu risco? Os meus riscos são esses. Qual é o mais crítico? Qual é o menos crítico? O menos crítico eu aceito. O mais crítico eu tenho que tratar. Quanto é que vai me custar se isso acontecer? Sei lá, vai custar meu orçamento do ano inteiro, ou dos 36 meses. Né? Porque, na verdade, o que a gente observa é que a grande maioria das empresas, realmente ela se preocupou, essa maioria, com os investimentos. Mas Parecia que eles teriam que vender todos os seus patrimônios para fazer essa adequação, né? Baseado nisso, a própria NPD soltou lá um target para pequenas empresas. Para onde ela olhou? Ela foi na Receita Federal e falou, peraí, o que é pequena empresa para você, Receita Federal? Cara, até 4.800.000 para mim é empresa pequena. Eu não vou me preocupar. Ou seja, ela foi lá e criou um caderno com 18 itens, falando, cara, se você se proteger desses 18 itens,
para mim você já está no caminho certo. Já mostra Show de boa bola. fé. Exatamente. Então, gente, a questão de se adequar à lei, né, ou estar compliance, ou estar aderente, é isso, é você ter o mínimo ou a boa fé de que você está fazendo alguma coisa. Eu tenho lá uma política de privacidade, eu divulguei, eu mostrei para o meu time, né, principalmente quando a gente fala de empresas que não vendem serviços, né, RH é o ponto-chave de proteção a dados pessoais. Veja, dados pessoais, não é dado como um todo, é a preocupação da companhia inteira, beleza? Mas focado em pessoa, em, né, o que está na lei, dados pessoais. Então, cara, tem que ter ali, né, uma conversa diferenciada, ver, geralmente o processo de RH já é bem maduro nas empresas, né? Já tem lá seus parâmetros, já tem suas regras, suas políticas, já está tudo show de bola. Mas você precisa deixar claro para ela o cuidado que ela tem que ter com aquela informação. Então ela não pode mais pegar uma planilha lá com nome, CPF, telefone, endereço, até Guardar numa salário, pastinha lá. guardar numa pastinha ou ainda, né, divulgar no final do mês, esses são os funcionários do mês. Não pode, cara. O que eu tenho que divulgar? Seu aniversariante, beleza. Nome e data de aniversário. Parabéns. Acabou. E parabéns. É. E nem dizendo quando, nem dizendo a idade, é só a data. 10 de maio, que é meu aniversário. 10 de maio, Marcelo faz aniversário. Legal. É isso aí. Entendeu? Sim. E isso é cultural, cara. E eu te falo, olha, a gente tá no 3º pro 4º ciclo de maturidade dentro da onde eu tô, da ANEEL. Então, é um trabalho que a gente veio fazendo ali. Olha, e hoje eu digo para você, olha, legal, as pessoas entenderam e estão um pouco mais cautelosas, mas ainda assim, né, no ferramental tecnológico, DLP, no Host Shield, você consegue ver ainda que tem falhas. Mas beleza, então o que você faz? A ferramenta, né, aí a tecnologia vai te ajudar a proteger o dado e você volta lá naquela pessoa, olha, legal que você está trabalhando assim, mas lembra que para essa informação você tem que guardar no sistema A ou no sistema B. E quando você for extrair essa informação, lembre-se que esses demais campos aqui, você precisa deles? Tem certeza? Eu preciso para fazer isso. Legal. Então, onde é que você tem que guardar essa informação? No lugar oficial do RH da empresa, entendeu? Então, esse é o trabalho, cara, que é constante. Sim. Para aproveitar o gancho do que você está falando, todo esse cenário que você contextualizou, pelo menos o que eu observei, o que eu sinto, né? Você me corrija, inclusive, por favor. Eu entendo que é um cenário para uma empresa que tem uma alta governança, uma B2, uma nível 2 a B3, isso é muito bem recebido. Sim. E ainda assim é difícil. Ele assim é bem recebido. Mas que negócio chato. Mas uma política. Mas... Aí você tem que transformar. Aí vem a sua capacidade de conscientizar e transformar aquilo para ela entender que é um mecânico, né? Ela no dia a dia ela vai se acostumando. Agora, para as empresas pequenas não tem nada. A gente falou de SMB, cara, eles não tem nada. Exato. Mas o mínimo que você passar para o SMB, por exemplo, você está lá na lojinha do Zezinho, comprou um sapato. Aí o Zezinho pede o que para você? Me dá seu CPF. Exato, de cara, farmácia e tudo. Mas ok, vamos lá. Existe um benefício e um malefício. Isso. A solicitação do CPF por si só, ela te pede porque ela tem que emitir uma nota fiscal ou um cupom fiscal. O cupom fiscal hoje, ele é quase que obrigatório você ter que informar o CPF do contratante, né, ou do consumidor. Pois bem, você não informou, beleza? Mas você comprou. Então, o que acontece? Dentro do sisteminha lá dos deuses, né, do Banco Central, ele vai olhar lá um título, um número, com um valor que foi pago por um cartão X, ele começa a fazer um cruzamento e fala, opa, o Alan comprou aqui. Agora, se o Alan já se auto-identificar, para ele é mais fácil. Aí veja, isso é para governo, tá bom? Para o Zezinho lá, ele pede teu CPF, se for para nota fiscal, ele só tem que botar no sistema e não pode guardar o dado, beleza? O dado tem que ser eliminado. Só vale na impressão, entendeu? Ou seja, fica registrado no cupom que tem o QR Code que você vai no site de algum lugar e vê. Morre aí. Agora, se o Joãozinho pediu seu CPF para a nota fiscal e registrou no sistema da empresa dele,
do banquinho de dados que ele tem lá, do TXT que ele tem para fazer um mailing, para te dar um desconto da próxima vez, e não te falou, ele acabou de cometer um crime. Ele acabou de cometer, não um crime, né? Mas uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele não disse de forma clara e objetiva para que ele quer seu CPF. Quando ele fala, é para a nota fiscal, tá claro que é para a nota fiscal. Ou você mesmo se fala assim, não, eu quero dar meu CPF nota fiscal. Então, beleza. Só que entenda, nota fiscal. Então, separa. CPF para cadastrar, te dar desconto, é outra história. E aí, que aconteceu com a Drogasil, né? Eu tava pensando nela. Tá? Raia, Drogasil e outras que te obrigam, né? Entre aspas também. No começo era obrigatório. Se você não me der seu CPF, eu não continuo minha compra. E eles querem o CPF para já gerar uma nota de desconto de outros produtos. Sim. Tem um apelo comercial ali. Ok. Percebe, né? O apelo comercial não tem problema, desde que ele te comunique. Exato. O problema aqui é a comunicação. Exato. Antes da lei estar ativa de fato, e até um pouco depois, eles te forçavam. Se você não me der seu CPF, você não vai ter desconto, ele não pode fazer venda casada, ele não pode fazer isso, né? Beleza? Isso está na lei, não pode. Cara, tem que ser claro, objetivo e o seu consentimento tem que ser, né, seu incondicional, ou seja, você aceitou aquele opt-in, né? O opt-in foi dado claro, você disse eu posso, eu quero e eu quero que isso aconteça. Ah, foi, legal. Mas eles não estavam fazendo isso, eles estavam te forçando para te dar desconto. Se você não me der seu CPF, eu não dou desconto. A um longo prazo, você fala, pô... Aí começou a indústria farmacêutica, né? Aí é um outro item também interessante, vai dar confusão, isso logo. Então, cara, se ela não te informar, eu posso usar o seu CPF para te oferecer, olha, veja bem a mudança, né? Não é para te obrigar, mas para te oferecer um desconto. Posso ver se você tem cadastro na loja? Pode, isso tudo pode. Desde que você autorize e concorde. Se você não concordou, morre aí. É isso aí. Mas ainda assim, a Drogasil, né, e uma outra lá do Sul, que acho que era Pacheco, não era Pacheco, é alguma, não, da Minas, como é que é, Francisco, alguma coisa assim, né? Tava forçando, principalmente a camada mais velha, né, a terceira idade, os aposentados, a darem o CPF. De uma maneira muito maliciosa, porque era venda casada. Não, cara, se você me der seu CPF, além do desconto, eu te dou um consignado, né? Eu te vendo aqui, você está precisando de dinheiro. Começou a fazer uma coisa ilegal, vamos dizer assim. Então, isso não pode, isso é contra a lei. Bastou você multar ou notificar que aconteceu no momento seguinte. Pararam o sistema, reformularam, foi um quiprocó, eu sei que foi em todas as farmácias aí, já orientando o cara a falar, mas pergunta se ele autoriza. Então mudou um pouco, né? Tem até um videozinho muito bom de conscientização que é isso mesmo, né? Logo no início, né? De que eu uso em treinamentos esse vídeo até hoje. Então é um cara é um ator que tá na farmácia e ele começa, posso pedir seu CPF? Aí você não tá. É para dar um desconto e tal. E aí ele começa a perguntar um monte de coisa aleatória. Seu nome, seu endereço, sua renda, o nome do seu cachorro. Aí, moça, o nome do meu cachorro? Entendeu? Aí no final ele fala, olha, tá vendo? Você tem que tomar cuidado. Então é bem legal, a propagandinha é bem antiga, tá no YouTube. Eu uso muito a internet, que eu acho muito legal. Então você percebe que a nossa cultura brasileira, o jeito que a gente é de amigável e de não ser questionador e não estar muito preocupado com as informações, a gente acabou passando informação demais. Então, timidamente, eu me lembro que quando eu estava numa consultoria vendendo produto LGPD, vendendo a questão de compliance, governança, adequação, né? Vendendo que está cheio por aí. Sim. E a gente acaba ganhando experiência. Gente, adequação séria é uma coisa, adequação comercial é outra, então você tem que tomar o cuidado, e mesmo oferecendo para as empresas, o que você está oferecendo para ela? Vai gerar valor? Vai proteger ela? Vai diminuir o risco financeiro dela? Porque qual que é o mote? 50 milhões de multa, né? 2% do seu faturamento anual. Mas só assim, né?
Mas hoje tem mais coisas, porque além da multa, você tem a sanção, não poder usar dado, não poder operar, reputação que hoje está valendo muito. Sim. Graças a Deus isso mudou, não era assim. Uhum. Então essas coisas estão, você vê, tá tendo uma evolução, mas é isso, cara, tá tendo fogo. A gente tá, vamos evoluir, né? Evoluir faz parte. Mas eu acho sim, as empresas estão cada vez mais preocupadas, mas qual é a preocupação? Quando alguém apanha. Sim. Se ninguém apanhasse até agora, cara, quantas portas eu bati? Ah, não, isso aí não vai pegar. Ah, isso aí, cara, isso é bobagem. É o que a gente mais escuta. Não, cara, você acha que eu vou gastar 100 mil reais nisso aí? Não, tô fora. Aí, beleza. Aí teve um caso recente de consultoria que eu ajudei uma empresa. Já trabalhando na ANEEL, o cara me ligou, tipo, sexta-feira, 5 da Marcelo, tal, tá acontecendo tal coisa, você me ajuda? Eu falei, cara, o que vocês fizeram aí? Aí, beleza, aí tomei parte do material, tal, ajudei, né? Fiz lá um trabalho, expliquei, aí marcamos umas outras horas, e eu tentando conciliar, né? O que eu tava fazendo aqui com o cara me ajudou. Eu falei, cara, eu só tenho final de semana para te ajudar, ou à noite. Então você vai ter que escolher aí as datas que você quer que eu dê treinamento, ou que você quer que eu critique, ou que você quer que eu faça levantamento de riscos, mas eu tenho que conciliar. Ah, não, beleza, vamos se virando. Cara, mas era tão ruim o negócio. Mas por quê? A empresa que contratou, ela teve um início de ransomware, vamos dizer assim. Ela teve um ataque. E ela perdeu alguma informação, mas ela não sabia qual informação ela perdeu e que teor de informação. Foi lá, tipo, uns 50 GB de informação. E é informação pra caramba, 50 GB. Muita coisa. Então o cara ficou desesperado e aí a gente atuou. Falou, legal, a gente vai remediar, mas não quer dizer que isso vai estancar, cara. Fique claro que a gente vai te orientar, te educar e adequar você, porque já que você teve esse problema e a Agência Nacional vier aqui, se você não mostrar minimamente a boa-fé depois do acontecido, aí você tá lascado. É isso aí. Entendeu? Isso aí. Que esse é o objetivo. Eu queria aproveitar que você está falando disso aí. A gente percebe também que há muitas empresas que dizem, eu não preciso me adequar porque eu sou B2B. Cara, esquece. E tem aquelas que dizem, olha, isso aqui não vai pegar. Você falou disso agora há pouco. Não. Eu queria que você explorasse isso. Exato, explorasse essas duas situações. Todo mundo, em maior ou menor grau, trata dado pessoal. Tem informação. A B2B, beleza? B2B é uma troca de nota fiscal, é uma troca de contrato, legal? Entre empresas. Perfeito. O que tem dentro desse contrato? Quem é o responsável por assinar o contrato? Tem um nome lá, tem um CPF lá. Exato. Quem está além do nome CPF, você tem a área de compras. Você tem o RH da empresa. Isso tudo está envolvido no B2B, cara. Imagine que você no B2B, um invasor foi na empresa A e chegou, porque você está conectado a ele por VPN, com seguro. Mas vamos dizer que o operador desse lado cedeu a senha dele para alguém ou foi, né, roubada, ele, acessou, da empresa A, acessou a B e pegou as informações não só pessoais, mas financeiras, sigilosas, é isso. Ou seja, ela abre uma brecha para a engenharia social. Exatamente, dos dois lados. Então, entre as partes comerciais, B2B, B2C, que é muito consumidor, né? Mas enfim, B2B, ou uma empresa que é totalmente background, beleza? É uma empresa que não faz nada, mas ela tem lá o corpo dela, ela tem lá um contrato com alguém, ela tem lá uma informação pessoal que ela precisa tratar e cuidar em maior ou menor grau. Aí, o que acontece nos contratos de hoje? Você, né, uma cláusula lá bonita. De acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, 13.000, blá, 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 né, ambas as partes se comprometem a, né, como é que é? A ter, eu vou lembrar o texto todo, porque eu leio muito isso. A aplicar, né, ou os requisitos da lei da melhor maneira. Tem lá uma frase, né, jurídica que eu esqueci, mas enfim, dizendo tudo isso, dizendo assim, ó. Mas tá errado, cara. Inclusive, considerando a responsabilidade. Aí, vamos lá, existe limitação, existe um monte de coisa.
Então, quando você faz um contrato hoje olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados, primeiro, não é desse jeito, não é com cláusula genérica. Segundo, está na lei, você tem que deixar claro, explícito, né, que dados você vai tratar. Então, pode não estar no contrato, mas tem que ter um anexo, tem que ter uma planilha, sei lá, tem que ter algum lugar dizendo assim, olha, eu vou fazer de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, vou proteger os dados, o contratante ou a contratada tem que definir se ela é o controlador, se é o operador, né? 98% dos casos ou 90% dos casos, o contratante é o controlador. Ou seja, ele tem que me definir as regras de tratamento desses dados, seja maior ou menor grau, seja o dado do cara que está no contrato. Ah, Marcelo, mas isso é um absurdo. Cara, é dado pessoal. Então você tem que me dizer o que eu tenho que tratar. Ah, mas legal, eu tenho aqui um processo de logística, que é muito comum entre B2B, né? Então você foi num site que é B2C, mas por trás desse site tem um B2B, que é o cara que faz a relação com a logística, com o departamento de garantia, com o técnico, enfim. Esse lado daqui, ele tem contratos. Esses contratos, cara, tem que reger Lei de Proteção de Dados. Não interessa, mas e as notas fiscais que a logística está levando para entregar o produto? Cara, é problema seu. Você tem que tomar cuidado. Não pode jogar pela... Lembra? Apareceu no jornal uma menina que para embrulhar, não sei o que, ela estava usando os currículos que ela tinha. Não pode, né? Isso é exposição de dados sem consentimento. Então, toda a cadeia tem que ter isso. E outra, as grandes instituições bancárias, de indústria, de comércio, estão exigindo do seu conjunto conglomerado de parceiros ou de fornecedores ou de parceiros de negócio adequação à lei. Ou seja, você tem que ter cláusulas claras e objetivas. Obviamente que ainda a gente vai evoluir muito sobre isso, tá bom? Porque, como disse, eu já vi muitos contratos. Não está, né? Olhando tecnicamente, está longe de ser uma coisa clara e objetiva, tá bom? Mas tem que ter lá, dizendo quem é o controlador, quem é o operador, quais são os dados que você vai tratar, o que fazer com esses dados no final, se você devolve, se você descarta, qual é a evidência que você vai ter que eu devolvi ou que eu descartei. Né? Então, você tem que deixar... É chato isso. Você pode pôr genericamente alguma coisa? Pode. Não é proibido. Nem na lei isso é proibido. Porém, você tem que deixar claro para o teu contratado o que você quer. Senão dá margem, né? Aí, a gente sempre vai pelo melhor, né? Não, nunca vai acontecer nada. E acontece. E aí? Já viu, né? Bom, eu vou pedir que a produção rode um VT. Ok. Nós fomos para as ruas conversar com algumas pessoas, né? E na edição a gente comprime, a gente usa um discurso um pouco mais popular, leve, né? Para não entrar muito em detalhe, porque há pessoas que sabem o que é lei e há pessoas que não sabem. Então, eu pedi à produção que rode o VT para a gente aqui, para a gente acompanhar a matéria, por favor. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Mariana Madureira e eu estou aqui no bairro da Aclimação, localizado na Zona Sul de São Paulo. Hoje o tema que vou abordar será a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também como LGPD. Vamos conferir o que as pessoas conhecem sobre esse tema? Oi, tudo bem? Eu gostaria de te fazer algumas perguntinhas. Você conhece a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também como LGPD? Alguma coisa da lei, mas inteira e com profundidade não. O que você conhece sobre ela? Olha, eu conheço a iniciativa, né? É importante que a gente tenha proteção de dados. Agora, a forma como isso é feito, eu acho que é mais problemática. E é aí que eu acho que eu precisaria de mais informações, que eu mesmo não tenho agora. Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, como também é conhecida, é uma lei que se iniciou aqui no Brasil a partir da GDPR, que é uma lei europeia. Ela tem o objetivo de proteger os dados pessoais das pessoas, a fim de evitar fraudes desses dados. E eu gostaria de fazer outra pergunta. Você já contatou alguma empresa a fim de requerer a exclusão de seus dados armazenados dentro de algum contrato ou alguma compra? Nada. Acho que quase ninguém fez isso. Você já fez? Não, nunca fiz. Então, mas é importante, achei importante. Sim, é bem importante. Outra coisa que eu queria te perguntar, como que você protege os seus dados pessoais atualmente?
Não mandando cópia do CPF para todo mundo? Não sei, eu acho que a gente está muito vulnerável, acho que a gente está mais vulnerável do que a gente imagina. Mas isso está em todos os lugares, em todos os sites, em todas as ferramentas, é um aceite e a gente não sabe o que a gente está aceitando. Então, é grave. Eu sinto que é grave a coisa, mas não lido bem com ela. Muito obrigada. Imagina. Oi, tudo bem? Você conhece a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também como LGPD? Algumas coisas. Poderia citar algumas coisas que você conhece? Eu sei que é uma lei que protege os nossos dados, né? Visto que hoje com o mundo da internet e tal, a gente está muito exposto, né? Então, qualquer operação que você vai fazer, seja numa loja, seja num cadastro que você preencha, você tem que ficar muito ligado nos termos que essas empresas oferecem, né? Porque até então nossos dados eram expostos, eram utilizados de maneira recorrente, sem pagamento e assim, sem anuência da gente. E hoje não, existe uma lei para que exista uma organização para isso, né? Isso mesmo. Você já contatou alguma empresa a fim de requerer a exclusão de seus dados dentro de um contrato ou alguma compra realizada? Não, o que eu faço é jogar tudo no spam, né? Mas a princípio não, porque isso dá trabalho, né? E também não é tão claro assim. Existe a lei, só que poucas pessoas conhecem, né? O usuário final mesmo não conhece. E a maior parte dos cadastros são feitos de pegadinhas, né? Para você continuar navegando, você tem que fazer o cadastro. E as pessoas na pressa dão o aceite em quase tudo, né? Então é bem complicado. Tudo isso ainda mesmo com a lei. E como que você cuida atualmente da proteção dos seus dados pessoais? Olha, a gente não cuida, né? A gente vai aceitando as coisas que nos interessam e se houver um problema maior, daí sim a gente tem que tomar as devidas providências, mas não tem como, né? Hoje realmente é tão obscuro as formas que as empresas trabalham com os dados que de fato a gente não tem proteção, na verdade. Muito obrigada. Pessoal do SISUcast, agora é com vocês. Muito bem, estamos de volta. Você viu, Mendes, como é que funciona? As pessoas, como elas enxergam, né? Você acha que falta informação, falta um papel um pouco mais de comunicação por parte da sociedade? Protagonismo, falta. Falta isso? Falta protagonismo do governo perante a isso. As instituições mais maduras, vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? Uhum. Banco Itaú, Banco do Brasil, o próprio Serasa, que não vou dizer que agiu de má fé, mas ele fazia uma coisa que não era totalmente dentro da lei, né, com os dados, porque ele tem uma massa de dados junto ao SPC muito gigante, né, muito assim, é notório o tamanho e as informações que ele possui. Então ele vende isso no mercado interno dele para algumas empresas, né, mas eu só posso vender se você tiver dado o opt-in. Aí você lê os termos e condições, você viu que lá estava lá, divulgar dados aos meus parceiros, né? Outro dia eu estava fazendo um cadastro aqui numa instituição e estava lá, né? Permite, só que enquanto eu não cliquei no permite que os parceiros entrem em contato, ele não liberou para mim a opção. Mas aí o que eu fiz? O setor bancário é outro nível, né? Sim, mas aí o que eu fiz ainda assim? Voltei lá, escrevi um e-mail de dúvida e falei, olha, eu estou tentando fazer um cadastro, mas está me forçando a isso, eu não quero aceitar isso. E aí? Cara, ficou no limbo que não tem resposta, ou seja, eu tenho que aceitar. Mas voltando aqui ao tema, cara, é isso, falta conscientizar. Então, se você olhar, o Itaú lançou umas propagandas bem engraçadas, interessantes. A Apple, né? Não sei, acho que no Brasil não passou, mas na internet teve a propaganda da Apple, que a menininha autorizou e não autorizou os dados e o pessoal simulando o sistema lá, dando o aceite, tal. O Banco do Brasil agora com informações de e-mail e anti-phishing, ainda assim escritas também. Então eu acho interessante isso. Assim, ou seja, a sociedade está se movimentando para conscientizar o cidadão. Porém,
além da NPD, além da lei de cibersegurança, a lei dos... Falta um protagonismo. Isso a gente até debateu também no outro fórum, protagonismo do governo com relação a mais seriedade, né? O governo está mudando, apesar de todo o cenário, está mudando. A gente está se amadurecendo. Mas, se a gente não dar um passo mais forte, ou não acelerar, né, com firmeza, não vai para frente, cara. A gente vai sempre ter um problema. Porque, veja, a gente está falando da União Europeia, né, aqui. Então, a União Europeia se baseou num artigo, numa regra de um determinado país que já teve uma preocupação com privacidade dos dados pessoais. Daí, ela fez o regulamento dela. Dentro do regulamento dela, criou uma regulação específica para tecnologia da informação, que é a regulação 25, se não me engano, né? Que descreve lá os cuidados que você tem que ter. Ou seja, além de toda a lei, você tem um pedacinho lá que você tem que olhar com mais atenção. Você, fornecedor de tecnologia. Já multou Microsoft, já multou a Google, já multou o Facebook, o TikTok lá nem roda e já multou o Instagram. Então, a Meta, né, a empresa Meta do Zuckerberg, que é dona do Facebook e WhatsApp, Instagram, tomou uma invertida, separadamente, depois em conjunto, o conjunto da obra, né? Foi um baita de um prejuízo para eles. Por quê? Num determinado momento, ele estava fazendo uma coisa, uma vantagem, de novo, né? Uhum. Novo petróleo, as informações são um novo petróleo. Então ele tinha, e ele consegue, ele tem esse poder. Se você for lá no marketplace do Instagram, pelo amor de Deus, né? Tanta informação que você pode colher ali é impressionante. Com certeza. Então eles foram punidos por isso. Aí a agência lá já tem uma maturidade também, que é o que a gente está criando. A gente tem uma maturidade jurídica, porém eu não vejo uma maturidade técnica, apesar de toda a tecnologia. De novo, né, o mercado brasileiro financeiro é o mais maduro em tecnologias de proteção. Uhum. Ou tecnologias em geral, né? E haja vista, sempre na toda vanguarda. vez que uma empresa vai se adequar, olhando para a matriz de 400 pontos, a TI sempre é a primeira. É a primeira que se ferra, cara. É a primeira. Se ferra, mas é a primeira que reage. atingiu no, exatamente, né? O grau de maturidade, né? Sim, mas ainda assim, dentro das indústrias, vamos pegar a indústria de detergente, indústria de papel e celulose, que é mais indústria têxtil, nem todas. Assim, eu sei 2 ou 3 que eu tenho ouvido que tem essa preocupação, mas por quê? Porque ela foi comprada por uma outra instituição de que forçou a ela se adequar, não só à Lei Geral de Produção, mas ter uma área de governança, né? Aí tem outra aqui do outro lado que, poxa, perdeu uma informação importante. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Então não adianta só eu ter tecnologia. Eu tenho que ter tecnologia, mas o processo, criou o processo. E tem uma outra aqui ainda de produtos de limpeza que também, né, com que sofreu, está se adequando. A nossa área energética, né? Teve um apagão aí, né, recente. Todo mundo diz que foi, né? Não podemos dizer nada. Não se pode provar, mas... Não se pode provar, mas tem aí um quê de que tem alguma falha em algum lugar. Mas de toda forma, sendo ou não... Sim. Né? Você tem que se coçar, você tem que fazer. Isso aí. Tá? É isso. Porque com certeza, se tivesse uma governança mais elevada... Então, eu acho isso, tá? Que o governo tem que ajudar essas campanhas. Assim como ele faz com a campanha de vacinação, assim como ele faz com a campanha anti-tabagismo, né? Que obriga a indústria a falar isso aqui. Tanto é que nem mais propaganda de cigarro tem, ou da bebida, né? Maior de 18 anos. Enfim, tem que ter uma maior cadência, uma maior martelada no cidadão, o quão importante é ele recusar, ou, no mínimo, questionar. Sim. Ou foi necessário aceitar, fez a compra, não vai precisar mais? Volte lá e peça exclusão. Volte lá e fale, você não pode mais me mandar propaganda, você não pode mais usar minha informação, seja para quem for. Porque se eu receber alguma coisa de alguém, eu venho aqui e vou te questionar. Exatamente. Exatamente. Então, isso é conscientização, é cultural, não tem jeito. Se a gente tem a cultura da vacina, que eu acho que o Brasil é um país excelente nesse ponto, independente de qualquer situação. Sempre foi, né? Lá do passado, ela sempre foi uma referência em vacinação. Por quê? Cultural. Foi lá, criou o Zé Gotinha,
foi lá, fez, né, campanhas, todo ano tinha uma campanha, né, tem campanha contra câncer, doação de sangue, que é muito importante para a saúde. Uma logística de distribuição de vacina perfeita. Por que eu não posso ter isso? Exato. Pensando no cidadão. E outra, com, né, com a integração das bases que o governo vem fazendo, com o portal Gov, que tem várias informações, por que eu não vou lá e não falo para o cidadão? Hoje qualquer cidadão tem um celular, por que eu não mando um SMS? Cara, cuidado com os seus dados. Né? Olha, o governo checou aqui, e ele tem condições de fazer isso hoje, que as suas informações estão nessas instituições, você confirma? É um dever cívico, eu acho. Né? É obrigatório? Não, mas é um mecanismo e ele pode fazer isso. Né? Por quê? Para controlar o dinheiro, que é a coisa mais controlada no mundo, desde que mundo é mundo, o dinheiro sempre foi o poder, seja barra de ouro, seja coin, né? Seja troca no feudalismo, né? De uma plantação por outra, troca de um cavalo por um camelo, enfim, desde que mundo é mundo, o dinheiro é controlado e você pode ver isso de várias formas. Assista a Roma, você vai ver controle de dinheiro. Assista Game of Thrones, você vai ver o Iron... Como é que era? O Iron, não era Iron Butt. O Iron lá, que era o cara que tinha o maior banco de ouro do mundo, né? Que ele foi lá, tinha o maior exército, né? Vendeu o exército pro time vermelho lá. Então, tem isso, cara. Você vai... Senhor dos Anéis, pô, o cara foi lá, né? Com um poder que simbolizava... O anel era um poder, né? Que simbolizava... uma grande força, e do outro lado teve uma espada élfica que foi recriada, que tem um poder, né, simbólico e de desejo, que ele liberou um exército que contra-atacou o outro. Sem dúvida. Então, o controle, né? Se eu posso controlar isso, por que eu não posso fazer isso? Essa metodologia que eu uso aqui, por que eu não posso usar para isso? É isso aí. Entendeu? Agora, se você puder falar para a gente um pouquinho do papel do CISO dentro do processo de adequação da Cara, empresa. o papel do CISO, assim, os CISOs, eu tenho percebido isso, né? A gente tem mudado, né? Antes era muito técnico, lembra? Se você voltar uns 10 anos aí, a gente estava muito... Não, temos que comprar um firewall. Next Generation. Temos que ter um web filter. Não, vamos fazer aqui um IDS, PS de tal coisa. Não, vamos ter que ter aqui um anti-DDoS. Vamos ter que investir em gestão de acesso, que é uma coisa importante, a gente não falou disso. De AM, vou ter que construir um ambiente de AM. Legal, cara, mas não é só tecnologia, né? Não adianta você imaginar que você botou um firewall, que você tem regras de aplicação WAF, né? Que é regras para firewall de aplicação, né? Protegendo os scripts, as linhas, os códigos. Não vai resolver. É isso aí. Né? Aliás, a gente não falou, mas era a sequência essa. Mas vamos lá, só para contextualizar e afinar isso aqui. Então o CISO, ele viu que ser técnico, levar questões técnicas, como eu disse aqui no início, né? Eu vou levar o risco da caneta? Não, pô. Você tem que levar um risco que afete o negócio, que doa no bolso. Então, quando você vai falar com a alta direção, o papel do CISO hoje é isso. Vou falar com a alta direção, leve as questões importantes, críticas. Mas eu não tenho. Cara, transforma uma situação alta em crítica e leve para a companhia, para ela entender se ela não tomar uma ação, se ela não tomar uma reação, né, ou não fizer proativamente, ela vai ter problema com isso. Sem dúvida. Que é isso que a gente está aprendendo, né? Então, conversar com a área de negócio. Então, hoje eu olho para a minha área de negócio, eu entendo o produto, entendo o serviço e falo, precisamos melhorar aqui. Precisamos melhorar desenvolvimento seguro, precisamos conscientizar, entendeu? Daí que vem as iniciativas que você apresenta e fala, temos que melhorar. Sem dúvida. Então, para aproveitar o gancho do que você está falando, a gente vai rodar uma vinheta do nosso patrocinador, que é a WaveSecure, tá? Tá bom. Ela é líder mundial em soluções de segurança. E quando a gente fala dessa parte de software, hardware, a gente está falando das camadas de auditoria, né? Tá. Você tem o processo que vem primeiro, isso é um fato. Você não faz um investimento numa tecnologia se você não tiver uma demanda processual. Oferta e procura. Se você não tiver uma procura por aquela oferta, você, óbvio, não vai ter uma oferta. Exatamente. E a gente vê uma confusão do mercado em relação a... já fizemos reuniões com clientes pedindo SOC, mas você olhava para a camada de auditoria e ele não tinha nem... Mas o que é SOC para ele? Né? Exato. Você faz auditoria de log? Você registra isso? Você tem um... Vou dizer integrar com o quê? Vou dizer ciente, mas você tem um syslog concentrando as informações, os seus servidores estão, né?
Óbvio que cada servidor gera um tipo de log. Sim. Você trata isso de alguma forma? Uhum. Não. Então por que você quer um SOC? Exatamente. Exatamente. E a Mas o gente SOC não vai fazer isso? Não, o SOC não vai fazer isso. não vai O SOC fazer. ele vai cuidar do teu serviço. Uhum. O SOC é pessoas especializadas a filtrar com automação, com IA, Uhum. com RPA e com pessoas também, Uhum. a identificar o que é um risco É. crítico, alto, médio e baixo. É. Beleza? Porque a ferramenta vai trazer para ele, vai ter que, em algum momento, pro baixo, pro médio, é questão técnica. Aplica um patch, tira essa máquina da rede, isola. Beleza, isso aí é fácil. Uhum. Mas e quando tem algo crítico que suas ferramentas detectaram, alertaram você e você não sabe o que fazer? Aí você precisa do SOC. Exatamente. Mas você já tem isso. Não, eu não tenho, mas eu quero contratar. Ok, então você quer montar uma estrutura de Blue Team, né? Que é bonito falar, né? Uhum. O SOC, eu quero montar um SOC com Blue Team que vai fazer isso. Uhum. Show de bola. Mas e a maturidade? Processo. Você definiu as regras? Você tem lá qual é a sua política de segurança de informação? Qual é a sua política de logs? Política de senha? A política do SOC, o que você quer dele? O que você espera? Sim. Quais são os SLAs, né? Sim. Você não definiu nada disso? Nada disso eu e vou já contar. tá olhando para frente. Então é moda, né? Você tá olhando para uma moda que não vai pegar para você, cara. E você vai gastar rios de dinheiro, que não é barato, né? Em certa medida até é. Mas aí no mínimo, acho que uns 400 mil reais ano você vai gastar Uhum. para ter um SOC. E no final do dia você não vai ter o resultado porque você não tem ninguém olhando. Não adianta você contratar a empresa e aí. É isso aí, é isso aí. Eu vou pedir para a produção rodar o VT, do comercial do Merchan, que é o que paga as contas aqui do nosso episódio, né? Mas é isso aí, pessoal, por favor. A WithSecure é uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Maravilha, estamos de volta aqui. Eu quero passar alguns recados que eu acho que são bem importantes. Esse programa, como eu disse, ele conta com o apoio e patrocínio do Grupo Off Hunter e da WithSecure, que é a nossa parceiraça, tá? Que patrocina o programa também. Esse programa ele tem cunho social, ele tem objetivo social também. E a gente tem intermediado algumas posições, algumas vagas que a gente recebe para a área de segurança da informação. Então, se você hoje precisa contratar um coordenador, um gerente, um analista, um CISO, um profissional realmente que tenha todas as condições de exercer a sua função ali na ponta, a gente está intermediando, então você pode passar essa posição para nós através do oportunidade@cisocast.com. Já deixando claro, assim, a gente não cobra nada por isso, a gente, na verdade, quer reforçar e capacitar cada vez mais as companhias, porque ele sabe que uma empresa que tem um projeto, quando esse projeto ele não é desenvolvido por falta de recurso, o prejuízo é maior. Então, a gente gosta de fazer isso, de ajudar. E você que é um profissional que também quer se realocar, a gente tem algumas posições, você pode encaminhar para nós, para o mesmo e-mail, Cisocast, a gente consegue rotear isso aí, oportunidade@cisocast.com, manda seu currículo e a gente com toda certeza vai ajudar vocês, tá bom? Eu queria aproveitar que a gente está aqui nos minutos finais, né? E fazer uma pergunta a você. Você olhando para você como profissional de segurança, dada a questão de como você entrou nesse mercado e chegou até aqui, a gente sempre tem algumas pessoas que a gente costuma se espelhar e admirar, seja pelo conhecimento, e você é um camarada que tem bastante conhecimento, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigado. Eu acho que a gente sempre se espelha em alguém no mercado de trabalho mesmo, né? Se você tivesse que hoje exaltar 3 profissionais do mercado, 3 nomes, quais os nomes que você gostaria de... Do mercado atual, É, cara, quase nenhum.
Quase nenhum? Me desculpa. É porque assim, eu venho de uma história longa. Eu tenho uma pessoa muito querida, hoje está aposentada. É o Carlos Henrique, que me ensinou exatamente tudo de tecnologia, me deu essa maturidade de visão, de negócio, de preocupação. Qual o nome dele? Carlos Henrique. Ele não atua mais, ele está aposentado, mas ele foi um profissional da Caixa Econômica Federal, um brilhante profissional na minha visão. Era muito sisudo, muito, né? Mas ele era dedicado e tinha uma puta experiência interessante em todas as áreas. Então eu me espelho muito nele, né? Quando eu lembro de como fazer, de como atuar, a questão que eu não vejo mais hoje no mercado, o básico. Você sabe o básico? Você sabe o básico de fato, né? Você sabe que um bit, o que é um bit? Não tem isso mais no mercado, esquece. Então eu acho muito bom. Agora, dos profissionais atuais, cara, eu vejo, assim, eu gosto dela, da Alessandra, como é que é o sobrenome dela? A Alessandra do Embraspd, que trabalha lá, que a gente faz trabalhos juntos, né? Ela é uma excelente profissional, divulgadora. Qual empresa? Não entendi. Não, ela é consultora. Consultora. Ela é consultora, ela faz bastante trabalho de proteção de dados, é muito capacitada, eu acho ela excelente, ela é esclarecida. As palestras que ela dá eu sigo, eu acho muito boa. Tem o Alex Amorim, né, do Embraspd hoje, mas foi da Claro, foi de outros lugares, que eu acho ele também... Ele faz um trabalho de divulgação, está sempre presente, né? Eu acompanho ele. Então, a gente está sempre presente na rede social aí, que eu acho interessante. Mendes, eu quero agradecer demais por sua vinda aqui, tá? Obrigado. Aí foi um prazer. Foi uma aula, gostei muito de conversar com você, ouvi-lo. A gente sempre aprende, eu gosto de aprender bastante coisa também. E vou entregar para você aqui uma lembrança nossa, tá? Obrigado, Alan. Para o pessoal que já veio, participou, vocês também vão receber, tá? Só para deixar claro, tá? Muito bom. E é um kitzinho, uma lembrança nossa aqui do programa. Quero agradecer demais, então, a sua participação, sua vinda aqui. Agradecer os patrocinadores e dizer que na próxima semana a gente traz para cá uma pessoa bastante interessante também e vai ser uma surpresa agradável para todos, tá? Obrigado para vocês que acompanharam esse programa, que puderam nos ouvir durante todo o chamado e que vão poder acompanhar os cortes daqui uns dias também, tá bom? Obrigado a todos, muito obrigado. Valeu, Alan, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, um abraço.